Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 19 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 20 diz: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Glórias a Deus, a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, capítulo de número 5 aqui vai dizer a justificação, no título da minha Bíblia, justificação pela fé e a nossa paz com Deus. Hoje a gente sabe que somos justificados pela fé em Cristo e livre da condenação eterna e da escravidão do pecado que entrou no mundo, a gente bem sabe, por meio de Adão e Eva, e tem aí, infelizmente, gerado morte até nos dias atuais. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 6, versículo 23, ele fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pois bem, o Senhor colocou esse texto no meu coração, esse versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu irmão, não tem situação, por mais dificultosa que esteja, ou um fundo de poço que você possa estar por meio de algum tipo de pecado, que a mão de Deus, que a graça de Deus não possa te alcançar. Independente do tamanho também do seu pecado, a graça de Deus, ela te alcança. A graça de Deus, ela me alcança. Onde o mal aumentou, superabundou a graça. A graça aumentou muito mais ao meu e ao seu favor. Obviamente que uma vez nós com a vida entregue a Cristo, a graça de Deus em nossas vidas não é uma porta aberta para a gente continuar vivendo uma vida de pecado, não é isso. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo de número 5, que Jesus nos chamou para a liberdade. Nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Mas eu estou dizendo nessa manhã, independente do seu pecado, do tamanho dele, se é grande, se é pequeno, obviamente que pecado diante de Deus é pecado. Pecados diante de Deus são todos iguais. Ou seja, não deixa de ser pecado, e o pecado, 1 João capítulo 3, versículo de número 4, é a transgressão da lei, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. O pecado, no sentido original, a gente erra o alvo, ou seja, há um alvo traçado para que a gente o alcance, e a gente, quando a gente sai desse caminho, no caso na nossa vida de pecado, quando a gente falha, quando a gente erra esse alvo, ou seja, essa direção, a gente sai da direção. O pecado basicamente é isso. Porém, todavia, a gente sabe o que muda é as consequências do pecado. Os pecados diante de Deus e pela palavra são todos iguais, mas muda a consequência. Não tem como a gente querer comparar uma pessoa que roubou um pacote de pipoca no mercado, um exemplo, para comer, com uma pessoa que cometeu um homicídio. Obviamente que as consequências serão diferentes, de um e de outro. Ou seja, então as consequências também do pecado, conforme a proporção dele, também será diferente. No caso de Davi mesmo, o adultério, Deus falou: a espada não vai sair da tua casa. Ou seja, gerou morte ali no meio da família de Davi. Esse é um dos exemplos. Pois bem, voltando aqui no contexto, que Deus colocou no meu coração é isso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Independente do tamanho do teu pecado e da situação que você se encontra neste momento, a graça de Deus, ela é poderosa para poder te alcançar aí onde você está. A graça de Deus é poderosa para poder te libertar da escravidão do pecado. A graça de Deus é poderosa para poder reverter essa situação sua. O seu pecado não assusta Deus. O tamanho do seu pecado ou o que você anda fazendo não assusta Deus. Se você estiver disposto a querer uma mudança, a mudar, a ser liberto, a graça de Deus te alcança aí. Haja vista que Deus, ele não te olha com julgamento, muito pelo contrário. Deus, ele te chama para caminhar com ele, e você que já está caminhando, mas porventura ainda tem um pecado de estimação, Deus te chama para que você continue caminhando, porque ele quer te libertar desse mal.
em o nome de Jesus. Ele quer, ou seja, trazer a paz perene, perfeita no seu coração, te fazer ficar livre de vez deste pecado que ainda de repente está sobrevindo sobre a sua vida, está na sua natureza caída e você ainda não conseguiu por si só se libertar. E quem sabe nessa manhã você chegou aqui pensando em desistir, achando que não tem jeito, achando que Deus está triste. De fato, Deus se entristece porque não quer ver a gente viver uma vida de pecado, uma vez que Ele nos libertou dessa escravidão. Mas Deus, Ele é Pai, Ele é amor, a graça dEle nos alcança para Ele nos libertar daquilo que nos domina, para Ele nos ajudar naquilo que a gente não estamos conseguindo se desvencilharmos por si só. Então Deus é Pai, Ele nos ama, Ele quer nos ver bem. Por isso nessa manhã Ele me trouxe aqui para dizer: aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Você não impressiona Deus com seus pecados, e Ele está disposto a poder te ajudar e poder te libertar aqui nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus te chama, você que não é cristão e você que é, mas porventura pode estar enrolado em algum ainda pecado, não está conseguindo se desvencilhar. Deus estende as suas mãos nesta manhã para poder te ajudar, para poder te libertar, te transformar, para que você seja livre deste pecado, da escravidão do pecado, para que você possa viver com fluência tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Ele te ama muito. Um preço muito alto foi pago pela tua vida, pela minha vida, e o seu pecado não impressiona Deus. Então se apegue com Ele, e eu termino dizendo uma frase que Billy Graham, certa feita, falou: não se afaste de Deus por pecar, mas permaneça agarrado com Deus até você vencer o pecado. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E eu peço que o Senhor venha ajudar, meu Pai, essa pessoa a ser liberta da escravidão do pecado, deste pecado que ainda tem dominado a vida dela. Essas pessoas que estão aqui também, porventura, meu Pai, presos ainda nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, meu Pai, e querem ser libertos, querem entregar a vida em suas mãos, que o Senhor receba elas nessa hora também, meu Pai, de braços abertos em suas mãos, que o Senhor venha também, meu Pai, libertar elas dos vícios em nome do Senhor Jesus, para que elas possam viver na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem de antemão projetado para que elas vivam, meu Pai, enquanto estão aqui caminhando sobre a face dessa terra. Pai, abençoa teus filhos de uma maneira especial e que as tuas boas mãos permaneçam estendidas sobre a vida deles por onde quer que eles andarem. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e desde já te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se Deus assim me permitir, amanhã eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.